Olá, boa noite, amigo telespectador da TV Cultura. Que bom reencontrá-lo em mais uma semana, em mais uma terça-feira. Hoje é dia 10 de abril de 2012 e o nosso encontro semanal está apenas começando. Estamos chegando com Cultura nos Esportes. Hoje um programa, claro, repleto de informações da Secretaria Municipal de Esportes. Vamos repercutir e muito a bela vitória do União Barbarense na estreia desta nova fase na sequência do Campeonato Paulista da Série A2. E vamos falar de maneira muito especial de um assunto, não é? De uma modalidade esportiva que é muito bem conduzida pela Secretaria Municipal de Esportes. Que modalidade é essa, hein? Bom, daqui a pouco você vai saber. Vamos apresentar primeiro aqui aqueles que estarão fazendo conosco esta edição, então, do Cultura nos Esportes. Imediatamente à minha direita é companheiro de bancada, Vaguinho Arruda. Boa noite a você, Vaguinho. Boa noite, Baquinho. Boa noite a todos os telespectadores que acompanham, né, a Cultura nos Esportes toda terça-feira às 7 da noite. É um prazer imenso, mais uma vez, estarmos juntos para falar do União, né? Que, aliás, toda Santa Bárbara está alegre, né? Todos os torcedores barbarenses alegríssimos pela vitória, né? Grande goleada, quase devolveu aquele 5-1 contra o Atlético lá em Sorocaba, mas aqui o União foi, como se diz, o sempre todo-poderoso, o Leão da 13, detonou o Atlético 4-1. E a gente vai falar muito mais sobre isso e muito mais de esporte, falando de outros esportes também dentro do Cultura nos Esportes, tá certo? Aguenta aí, daqui a pouco a gente volta com muito mais informação. Muito bem, este é o Vaguinho Arruda. Agora vamos apresentar outro companheiro de bancada, toda noite de terça-feira. Ele está conosco aqui no Cultura nos Esportes, sempre também com as suas sempre sábias colocações. Wagner Proc, boa noite a você. Prazer em tê-lo conosco em mais uma edição do nosso programa Cultura nos Esportes. Boa noite, Baquinho. Boa noite e tchau, né? Que o Vaguinho já fez os comentários. Como então sempre, né? Eu vou falar o tchau antes, porque semana passada não deu tempo de falar tchau, então eu vou falar hoje já. Fica falado. Já fica falado o meu tchau. Boa noite a todos que nos acompanham. Tá gripado hoje, ó. TV Cultura, um pouquinho gripado, né? E hoje recebendo aqui um convidado que, além de um grande técnico... Você não vai apresentar ele não, né? Não, é um amigo pessoal meu, a gente tá sempre junto aí, né? Tomando nosso shopping nos finais de semana, de vez em quando ele aparece. Daqui a pouco a gente vai estar conversando com ele. Boa noite a todos. Bacana. Então esse é o Wagner Proc, que ao lado do Vaguinho Arruda, né, nos ajudarão a conduzir essa edição do Cultura nos Esportes. Muito bem. E o nosso convidado especial de hoje, ele é uma pessoa muito conhecida no meio esportivo aqui em Santa Bárbara do Oeste, né, especialmente na modalidade em que ele está à frente. Ele comanda as equipes pré-mirim, mirim, infantil e sub-21 feminina de vôlei da Secretaria Municipal de Esportes. É o Lima, que está conosco aqui em mais uma edição do Cultura nos Esportes. Agora, nessa nova fase do programa, é pela primeira vez. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite a você, Lima. Boa noite, Baquinho. Boa noite, Vaguinho. Boa noite, Proc. Boa noite a todos que estão nos acompanhando na Cultura nos Esportes. Estamos aqui agradecendo mais uma vez o convite de a gente estar participando do programa, para a gente poder estar comentando a respeito do voleibol barbarense. Muito bem, então é isso aí, meus amigos. O vôlei será o tema central do nosso programa, com o convidado Lima, mas como dissemos, falaremos também sobre o Campeonato Paulista da Série A2, vamos repercutir muito a vitória e também o compromisso do União amanhã em São Paulo contra o Audax. Vamos falar das demais modalidades e acontecimentos que a Secretaria Municipal de Esportes movimenta aqui a nossa querida cidade de Santa Bárbara do Oeste. Bom, Lima, para posicionar o telespectador, né, esse momento do ano, né, estamos agora começando praticamente aí o 4º mês, né, do ano. Que movimentação tem as equipes de vôlei que você comanda nessa fase do ano? Bem, a nossa fase, nosso campeonato, nós já estamos nativas, já fazem 20 dias que a gente voltou a treinar realmente, 20 dias, muito mais de um mês que a gente voltou. A gente voltou agora com as nossas competições, que são os torneios inícios, onde nós estamos participando. O primeiro torneio foi o mirim, depois veio com o pré-mirim, o infantil e o sub-21, veio o adulto, que nós estamos participando com a equipe sub-21, que vai representar Santa Bárbara nos jogos regionais. Então nós entramos numa categoria acima, para as equipes pegar um pouquinho mais de experiência em cima e dar um pouquinho mais de jogo a essa categoria. O Lima, para quem não sabe, o Lima jogou profissionalmente pela equipe do União Barbarense
foi na década de 80, se não me engano, 80. 81, 80, né? Mas por que essa mudança radical? Né? Você como jogou futebol de campo, jogou com o pé, lógico, agora mudou, veio para dar aula de vôlei. Por que essa mudança, assim? Você jogou futebol porque... Será que ele punha muita mão na bola durante o jogo? Acho que é isso, porque acho que quando você jogava bola, você dominava. Aliás, ele dominava muito bem, ele dominava assim, descia e puxava aqui. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso aí. Por que essa mudança, sair do futebol e dar aula de vôlei? Mas a mudança é aquela coisa, é o ciclo da vida que a gente vai levando, né? Então, o que a gente pode dizer? Foi a fase da gente em relação ao esporte profissional, no futebol, coisa que na época, 1980 até 85, quando a gente esteve participando, eu acho que os atletas da casa não eram bem quistos em si, para a diretoria a gente não tinha um reconhecimento, o que tem hoje, infelizmente, até hoje também não existe, até hoje não existe reconhecimento. Só que aquele ano, aquela situação se tornava mais difícil, porque ou você faz uma coisa e fala, o que a gente podia estar recebendo financeiramente não era vantajoso. Então a gente estava optando, futebol e voleibol. Até que chegou um certo momento, vamos abandonar o futebol e seguir com a carreira de voleibol. Bacana. Bom, Proc, é o seu amigo, está conosco hoje aqui, o nosso amigo Lima, né? Ele esperou que eu ia fazer outra pergunta. A gente agora tem que segurar um pouquinho, que o Vaguinho engata uma atrás da outra. Né? Lima, prazer ter aqui com a gente, né? Falando de voleibol. Eu gostaria de saber de você, nessa sua trajetória, né, junto à Secretaria de Esportes, treinando o voleibol feminino de Santa Bárbara, se você já conseguiu revelar algum jogador, alguma jogadora que se destacou, né, em algum time, alguma equipe fora de Santa Bárbara. Bem, essa pergunta até é oportuna, porque naquela situação toda, nós temos atletas hoje, tanto na categoria feminina, nós temos uma no Rio de Janeiro, que é a Juliana, que está jogando pelo Rio de Janeiro hoje, foi para a seleção brasileira 2 anos atrás, que está nesse ciclo, praticamente olímpico, pela idade dela, 22 anos, eu acho, e nós temos o quê? Essa na categoria feminina. E na masculina nós temos um garoto também, que fez parte, se não me engano, o Douglas, ele fez parte da seleção paulista infanto-juvenil, que saiu das categorias de base, tanto é que foi o masculino, esse garoto saiu ano passado, que ele foi para o Pinheiros, Douglas. Então nós temos o quê? Infelizmente a gente forma para dar para os outros. Está na hora de a gente começar a mudar um pouquinho mais esse pensamento e deixar um pouquinho mais para a gente poder usufruir um pouquinho mais desses atletas. Na formação de jogadores, Lima, eu sei que entrar mesmo no mérito que o Proc, na colocação que o Proc fez para você, como que é para um técnico de treinamento do vôlei? Como é para você assim ver vamos supor uma jogadora que está jogando lá, que você acabou de falar, no Rio de Janeiro, e se você vê ela jogando, saber que você que formou aquela atleta, como que é para um treinador? É gostoso, tanto essa Juliana em si, infelizmente ela chegou a passar, ela esteve comigo anos depois que ela saiu de Santa Bárbara, teve umas cidades para fora, e é gostoso, porque você vê o quê? São frutos da nossa terra, a gente consegue tirar, isso que nós temos potencial, nós temos material humano, onde a gente pode o quê? Agradar a todos e tirar a formação de um atleta e torná-lo profissionalmente rentável, financeiramente, para ele poder sobreviver a esse esporte. Muito bem. Lima, bom, você trabalha aí, vou pedir para o pessoal da nossa produção aí separar as imagens da pasta estadual, não é? Para que o Lima possa falar um pouquinho. Você trabalha aí com as categorias desde pré-mirim, não é? Até sub-21, que hoje praticamente é a nossa equipe adulta, né? Como você bem disse, é a equipe que representará Santa Bárbara do Oeste nos jogos regionais, não é? Mas a base, é claro, né, dá muita satisfação porque você pode moldar a equipe, né, ao seu estilo, à sua maneira de ver. E foi a pré-mirim que participou do estadual no ano passado? Não, o ano passado nós tivemos a felicidade de sediarmos essa competição estadual feminino em Santa Bárbara. Foi a categoria mirim que nós... A mirim. Então, nesse estadual a gente teve participando as equipes de Barueri, Bradesco, Osasco e Esportiva São Joanense. Aí a gente vai ver algumas atletas enquanto o Lima essas são as meninas que participaram do estadual individualmente. É juvenil esses aí? Não? São todas infantis hoje. Todas infantis? Agora já mudou de categoria. São todas, né? Infantis, são todas nascidas todas em 1996, 97, as meninas. Mas diga lá então, mais detalhes do campeonato que você falou. Então Santa Bárbara sediou. Santa Bárbara sediou. E temos a grata surpresa. A gente veio o quê? Como a gente diz, né? Foi essa cidade sede, uma cidade pequena, como Santa Bárbara do Oeste. Ninguém conhece, só que o voleibol já mostrou as caras, já deu as caras para fora. Portanto é que nós o quê? Veio
Osasco e Barueri, que foram campeão da Metropolitana em São Paulo. Essa categoria mirim, que são o top em relação ao estadual. Barueri com o investimento dele e o Bradesco Osasco com... São as equipes de ponta. São as equipes de ponta. E o que? E nesse campeonato, no final de ano, a gente conseguiu surpreender. Nós conseguimos surpreender. Teve um jogo preliminar, aquela coisa entre Barueri e São João da Boa Vista, onde o Barueri atropelou São João. E o que? As meninas, as estaturas da nossa equipe são muito pequenas. Nós temos uma equipe baixa. A média. A média nossa é o que? É difícil pro vôlei, né? Que é difícil. Você contra o Barueri com a média de meninas de, na época, ano passado, 14 anos, 1,75m, 1,80m, que é o nosso menino com 1,65m. Então, o que? Então, teve o jogo Barueri, São João da Boa Vista, Barueri atropelou São João. Então, o Bradesco viu toda, depois viu a nossa equipe, aquela equipe nanica, como se diz, né? Só que o quê? Só que superou o quê? A determinação tática, o que nós plantamos dentro do treinamento durante a semana e o ano todo, que é o nosso potencial. Mesmo nossa equipe sendo uma equipe média para baixa, nossa equipe defende muito. E nesse jogo o Bradesco não conseguimos deixar o Bradesco jogar. Fizemos 3-0 neles, eles não viram a cor da bola. E o pessoal ficou frustrado, aquela coisa toda, e não teve como fugir. Depois, no segundo jogo, pegamos São João da Boa Vista, onde nós vencemos. E na sequência, no domingo, isso foi na sexta-feira o Bradesco, no sábado São João e no domingo o Barueri, que é uma equipe que o ano passado, nós já fazia 2 anos que essa equipe não perdia um jogo. E conseguiu perder 2 sets, que perdeu 7 para o Bradesco. Puxa vida. Então essa equipe desde o ano retrasado, em 2010, essa equipe era pré-mirim, que nós jogamos contra elas. Elas não tinham perdido um jogo. Tinha perdido um set naquele ano, 2010. Muito forte. Muito forte. E veio na sequência a mesma coisa. E nós fomos ter uma felicidade. Perdemos uma equipe superior à nossa. Nós temos que reconhecer. Só que o que? Nós fizemos um jogo de igual para igual com as equipes que é de alto nível, com atletas 99% barbarense, formados nas nossas categorias de base, nas nossas escolinhas, que nós temos, e fizemos o quê? E demonstramos um pouquinho mais que nós temos condições, que um pouquinho mais o quê? De incentivo das empresas, para a gente poder manter essas atletas, dar um pouquinho mais de recurso para elas. A gente pode almejar algo mais, porque a gente chegar no estágio que a gente está hoje é excelente. O duro é a gente se manter. Chegar a gente chega, o duro é se manter. E nós estamos no estágio que nós estamos mantendo, esse estágio já faz de 4 a 5 anos. E está se tornando cada vez mais difícil, porque as equipes e os olheiros das cidades e regiões vêm até aqui e garimpar as meninas a troco de nada, praticamente. E não tem como segurar. E não tem aquela coisa, porque nós não temos em si as empresas para nos dar uma ajuda de recurso financeiro para a gente poder dar o quê? Uma pequena coisa simbólica.